E aí, chegando em Riedel, hoje a gente vai fazer aqui uma degustação. Tem taças de diferentes estilos, Sim, né? Mas o mais legal é a história da empresa, né? Porque é muito fácil a gente olhar para a taça pronta sim, agora sem sim. entender o que passou ao longo de dezenas de anos, né? A Riedel existe desde 1756. Então, centenas de anos para É, ficar melhor ainda a frase. são 11 gerações produzindo o que há de maior qualidade no cristal. A família Riedel, eles sempre foram reconhecidos como grandes produtores, grandes artesãos do cristal. Chegaram até a ser reconhecidos os melhores nessa época, né? Quando se tinha o sobrenome Riedel, era sinônimo de qualidade. A Riedel, para vocês terem uma ideia, ensinou a família Swarovski a trabalhar com cristal. Entre outras famílias famosas, mas a Uhum. Swarovski é a mais famosa, né? E são 11 gerações, uma família austríaca. A base hoje da Riedel está no Tirol, numa cidadezinha chamada Kufenstein. E lindo lá, inclusive, vale a pena visitar. E essa questão das taças é uma coisa que não é tão antiga para a Riedel. É uma coisa mais recente. Uhum. A Riedel decide vir para esse mercado só na década de 1950. Lá no passado, a Riedel não tinha esse foco. A Riedel Uhum. fazia tudo que você imaginar de cristal, de peças decorativas, vasos, candelabros, bottoms, enfim, tudo que você imaginar de cristal, esses caras faziam. Só que eles só entram para esse mercado na nona geração, com um cara chamado Klaus Riedel. Que é o avô do, É o do avô do Max. Maximilian. É o avô do Maximilian. E, basicamente, o que aconteceu, né? Falando de taças, né? De 1400, olha que coisa doida, de 1400 até 1950, as taças de cristal para vinhos, elas tinham basicamente o mesmo formato, a mesma ideia. Elas não passaram por variações grandes, né? Não sei se você tem ou vocês têm referências na família assim de enxovais de cristal que foram Uhum. passando Uhum. geração a geração. Na minha família tem, por exemplo, foi enxoval da minha avó que foi passando geração a geração. Essas taças de cristal, como é que eram? Você tem essa referência na sua família? Tem um pouquinho mais aberta, assim, não era um formato meio único ali. Um bojo menor, né? É. Já existia base, já existia haste e Aham. também o bojo, que são as três partes básicas da taça, né? Mas os bojos eram pequenos e eram cristais mais pesados, Sim, sempre com ornamentos e às vezes com cores também. exatamente. O mais difícil era encontrar um transparente como Exatamente. esse, E né? quanto mais desenho Era melhor. e mais cor, mais caro era o cristal, né? E o que aconteceu? Reza a lenda que o Klaus Riedel foi chamado para uma degustação de vinhos na Áustria. E a Áustria produz grandes brancos, vinhos de sobremesa, alguns tintos, mas brancos incríveis. E nessa degustação, foi num restaurante, essa degustação aconteceu num restaurante, e o restaurante montou uma grande mesa para receber todos. Só que quando eles foram ver a quantidade de convidados, eles não tinham taças suficientes para servir todos os convidados. O Klaus chegou para essa degustação acompanhado de dois amigos. E eles começaram a debater em relação aos vinhos. O restaurante, como ele não tinha taça para todo mundo, eles tiveram que pegar outras taças emprestadas de vizinhos Uhum. para poder conseguir atender todos os clientes. E durante a degustação, o Klaus chega para o amigo e fala: "Nossa, esse branco tá diferente, né? Olha só como tem mais aroma, enfim, tal". O amigo falou: "Não, Klaus, é o mesmo vinho. Você está tomando a minha taça". Ele falou: "Não é possível. O vinho está muito diferente". E aí, depois disso, durante toda a degustação, eles começaram a trocar as taças, já que eles tinham formatos diferentes, provando os mesmos vinhos. Uhum. E ele percebeu que era uma percepção na degustação, tanto olfativa quanto gustativa, bem diferente. E ele, como grande produtor de cristal, ele volta para casa e fala: "Poxa, eu tenho que fazer uma taça para vinho". Uma coisa que ninguém nunca pensou, uma taça para melhorar o vinho. E depois de estudar alguns anos, acho que foram mais ou menos 2, 3 anos, ele chega e cria a primeira taça wine friendly do mundo. Uma taça realmente destinada para vinho. Uma Ainda sendo taça uma taça mais uma genérica, taça, né? uma taça universal. É o que a gente chama de universal, né? Exatamente. Basicamente, o que ele fez? O que ele descobriu? Ele falou que ele descobriu que o que faz a grande diferença na degustação, claro, a gente tem que ter um cristal fino, principalmente no lábio da taça, porque é onde o vinho vai entrar em contato com a nossa boca, mas o que faz mais diferença é o design, o formato do bojo da taça. O que ele pensou? Ele falou: "Poxa, o vinho é uma bebida alcoólica, o álcool volátil, precisa ter Uhum. volatização para desprender aromas. Uhum.
Na boca, a gente tem duas coisas que a gente sente: o gosto e o sabor. O gosto é uma coisa simples, que é o salgado, o amargo, a acidez, o doçor. E a gente tem o sabor, que é o quê? Que é a junção do nariz, né, do olfato, com o gosto. Então, o mais importante na avaliação, para a percepção do vinho mesmo, é justamente a análise olfativa. É o aroma do vinho. O aroma que vai dizer muito e vai te caminhar para o caminho, vai mostrar o que o produtor quis quando ele fez o produto dele realmente te mostrar. Então, ele desenvolveu essa taça pensando na questão olfativa em primeiro plano. Ele pensou isso. O vinho é bebida alcoólica, o álcool é volátil, então eu preciso ter uma superfície para ter essa volatização, para ter esse desprendimento. Antigamente, as taças, elas não tinham esse formato que a gente conhece como egg shape, formato ovalado, né? E a ideia dele foi fazer esse tipo de formato, que é o formato, basicamente, que a gente tem aqui na base desse copo aqui, né? A taça, na base dela, ela começa a abrir e, ao mesmo tempo que ela abre, quando ela chega no meio, ela fecha. Então, a gente tem uma superfície que vai fazer o vinho se abrir, o vinho se volatilizar, e depois que ele se abriu, desprendeu todos os aromas, ele concentra aqui pra gente. E isso foi, assim, foi uma coisa incrível que ele fez, que ninguém nunca tinha pensado nisso. Além disso, ele decidiu tirar todos esses ornamentos e essas cores do cristal, deixar a taça realmente transparente. Porque, imagina, taças com cores, ornamentos, várias coisas, você tem análise olfativa e gustativa, mas e a análise visual? Era comprometida. Então, ele decidiu fazer uma taça totalmente lisa, primeiro para ganhar, para poder ter essa percepção dos vinhos. Imagina que naquela época os vinhos tinham muito mais defeito em relação à vinificação. Então, alguns tinham turbidez, não eram tão límpidos, enfim, não tinham o mesmo brilho, né? Então, acho que era até interessante alguns produtores esconder isso, né? Quando essa taça sai para o mercado, Edio, ele foi até um pouco crucificado, porque as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas não tem um desenho, não tem uma cor, né? Que coisa pobre, né? Mas era só usar a taça dele que você percebia a diferença. E as pessoas perceberam, e essa taça que o Klaus fez começou a fazer muito sucesso. Não, e ainda era crucificado porque mostrava os defeitos de um monte de vinho, Exatamente. né? Exatamente. Deve ter muito produtor que ficou bravo na época. Principalmente o visual, né? Porque na questão olfativa e gustativa, os vinhos ficavam muito melhores. Ele melhorou, lógico. Melhoravam muito naquela taça. Bom, e aí continuando essa história, até chegar a isso aqui que a gente tem hoje, né? Passou-se o tempo, aquilo não era mais tão novidade. Outras empresas, outras famílias do cristal começaram a imitar aquilo que a Riedel tinha feito. Controle de patente existia, mas não era a mesma coisa que a gente tem hoje, né? E aí o Klaus, ele se viu forçado a dar um passo além. A Riedel é muito assim, em relação a esse universo das taças e decanters, a Riedel sempre está à frente. A Riedel pensa em lançar tendências, na verdade. Eles não, é como a Apple quando produz alguma coisa. Eles te fazem aquele produto, você não imagina que você precisa tanto daquilo até você usar. Você começa a usar, você fala, pô, por que eu não usava isso antes? E você usar uma taça da Riedel, quando você começa a degustar os vinhos na taça da Riedel, você fala, pô, por que eu não investi em taça antes? O vinho fica muito melhor. A gente transforma, às vezes, vinhos de, sei lá, de R$100 e numa taça correta da Riedel, parece que é um vinho que custa 200, às vezes R$300. A taça faz muita diferença nesse ponto, né? E, bom, o próximo passo dele falou, ok, a gente tem que ir além do que foi feito com a taça Wine Friendly. E aí ele se junta ao filho dele, Georg Riedel, 10ª geração da Riedel, e decide mergulhar em vários workshops Riedel. Como é que isso funciona? Tá? O que eles fizeram na época? Eles decidiram ir atrás dos principais sommeliers do mundo naquela época. A gente está falando agora da década de 1970, tá? E os melhores sommeliers do mundo naquela época eram os italianos. Então ele vai lá na Associação dos Sommeliers da Itália e fala, olha, eu queria chamar aqui os 10 melhores sommeliers de vocês para participar de um experimento que a gente vai fazer, a gente vai pagar vocês, enfim. E ele chama esses caras, conseguem, e aí ele se junta depois a 2 grandes produtores de vinhos. O principal, eu diria, né, que foi justamente o Ângelo Gaia. E depois de um tempo, o Ângelo Gaia, inclusive, foi a pessoa que ajudou o Klaus Riedel e o Georg Riedel também a difundir a Riedel
fora da Europa, porque a Riedel era muito conhecida na Europa, mas não nos Estados Unidos, que era o grande mercado no mundo já, né? E o Ângelo foi o cara que ajudou a Riedel a difundir a marca aqui nos Estados Unidos. E então, nessa época, ele chama também para participar desse projeto a maior figura do vinho americano, que era o Robert Mondavi. Não atual, mas o pai dele, né? Então, com esse grupo, a Riedel partiu para esses workshops. Basicamente era o quê? A Riedel tinha centenas de taças diferentes. E aí eles traziam Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, enfim, várias uvas diferentes, vinhos específicos. E aí todos esses caras, os 10 sommeliers italianos, a equipe da Riedel, o Ângelo com sua equipe, o Ângelo Gaia com sua equipe, Robert Mondavi com sua equipe, todos provavam todos os vinhos em todas centenas de taças diferentes e davam uma nota. No final da degustação, a Riedel pegava essas notas todas e juntava. Ok, quais foram as 5 melhores notas de Sauvignon Blanc? Foram essas 5 taças, separa. Quais foram as 5 melhores notas de Pinot Noir? Separa essas 5 taças. Quais foram as 5 melhores de Cabernet? Separa. Com isso na mão, separado, a Riedel volta para a fábrica. Em cima daqueles 5 específicos para cada uva, a Riedel ia fazer já mais algumas dezenas de taças, só que em cima daqueles formatos específicos. Com 50 taças, 60 taças específicas para cada variedade, a Riedel voltava para o mesmo lugar, juntava as mesmas pessoas e fazia a mesma degustação. Os caras provavam todos os mesmos vinhos, só que agora naquelas taças que eram destinadas para aquela variedade. Depois de provar todas, de dar todas as notas, a Riedel separava as 3 melhores para cada. Então, as 3 melhores de Chardonnay, as 3 melhores de Sauvignon Blanc, as 3 melhores de Pinot e por diante. Com isso em mãos, a Riedel volta de novo para a fábrica e faz mais uma dezena de taças para cada variedade em cima daquelas 3 melhores. E aí eles partem para o que será, ou não, a última degustação, que eles vão definir qual vai ser a taça varietal para cada variedade de uva, para cada estilo de vinho. Então, assim, por que conta essa historinha chata? Porque fazer uma taça para Riedel é uma coisa que dá muito trabalho. Demanda muito trabalho, é muito custoso, e o segredo deles é esse. Não tem um desenhista para desenhar uma taça bonita. Não é um designer que só fez uma taça bonita e botou um nome e falou, vai para o mercado, vamos fazer uma campanha em cima e é isso, né? É puramente técnico o negócio. É muita degustação. Assim, hoje tem algumas técnicas que eles trouxeram, né? Por exemplo, tem uma técnica muito legal, quando a gente for degustar o próximo vinho, vai ficar bem claro isso, que quando você coloca o vinho na taça, se você olhar bem, a gente tem o halo da taça. E a última camada é uma camada que basicamente ela é transparente, que basicamente é o álcool do vinho. E essa câmera vem por cima e ela tira uma foto do mesmo vinho em diversas taças. Você põe esse mesmo vinho em diversas taças diferentes. Nós temos uma câmera que vem por cima também. Olha o Guilherme. Com esse vinho, acho que não sei se vai dar para ver, mas no próximo a gente consegue. E aí eles tiram essas fotos e qual que é a ideia? É ver em qual taça aquele vinho tem o menor halo de álcool. Por quê? O que significa se tem um halo menor? Que o álcool está mais integrado ao vinho. Então, até isso eles olham quando eles vão fazer um design da taça, né?